Olá a todos, meu nome é Luan Higg, você está no Comenta News, canal criado para você que não tem tempo de ficar navegando pela internet ou assistindo a Rede Globo. Você que está chegando agora, não se esqueça de já deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos. Se essa é a primeira vez que você está por aqui, não se esqueça de apertar aqui embaixo no botão vermelho de inscrever-se, para que assim você não perca mais nenhum conteúdo do canal. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo! E agora vamos começar com as notícias que vêm lá da Europa. E temos boas notícias. A Europa tem menor número de óbitos por coronavírus em semanas. Vários países da Europa registraram neste domingo, dia 26, o menor número de mortes em semanas desde o início da pandemia do coronavírus. Itália, Espanha e França registraram nesse dia a maior queda no número de mortes em semanas. Os três países são os mais atingidos pela crise do continente europeu. Somados, as três nações têm mais de 72 mil mortes e quase 586 mil casos confirmados, de acordo com o levantamento da Universidade Johns Hopkins. A tendência de redução observada há vários dias levou vários governos a planejar medidas para flexibilizar o confinamento adotado para conter a proliferação do Covid-19. Depois de 6 semanas trancadas em suas casas, as crianças da Espanha, por exemplo, puderam voltar a dar pequenos passeios e a brincar na rua, destaca o jornal Gazeta do Povo. Que grande notícia, né? Tomara que nós, daqui a alguns meses, também possamos dar aqui essas boas notícias, porque agora, no momento, nós estamos na ascendente da curva de contaminação. Mas, quem sabe daqui a alguns meses a gente não volte aqui com outras notícias, com notícias melhores. Agora uma boa notícia também, e essa está vindo de Nova Zelândia. Premier diz que Nova Zelândia, entre aspas, venceu a batalha contra coronavírus. Jacinda Ardern, primeira-ministra de Nova Zelândia, afirmou que seu país, entre aspas, venceu a batalha contra o novo coronavírus, após controlar a transmissão comunitária da doença. Neste domingo, dia 26, o governo neozelandês registrou apenas um novo caso de Covid-19. A Premier pediu à população para permanecer em alerta e continuar tomando todos os cuidados indicados, como usar máscaras ao sair e manter as relações sociais dentro de sua, entre aspas, bolha de amigos mais próximos. Em pronunciamento, segundo a agência ANSA, Ardern declarou, entre aspas, nós estamos reabrindo a economia, mas não estamos abrindo a vida social das pessoas. Todos querem retomar os contatos sociais que faltam, mas para fazer isso com segurança, precisamos nos mover lentamente e precisamos usar a cautela. A Premier também anunciou que a Nova Zelândia baixou o nível do isolamento 4 para o 3 a partir desta terça-feira, dia 28. Ardern acrescentou, não arriscarei os progressos feitos no tema da saúde dos neozelandeses. Se precisarmos permanecer por mais tempo no nível 3, nós ficaremos. Ou seja, grandes notícias de que lá na Nova Zelândia eles estão finalmente ganhando a batalha do novo coronavírus e aos poucos a Nova Zelândia está se abrindo economicamente. Para quem não sabe, a Nova Zelândia fica ao lado da Austrália, do outro lado do mundo, lá no Oriente. E se lá eles conseguiram vencer a batalha, por que aqui nós não conseguiremos? Não é mesmo? Bom, e por falar em Austrália, a China ameaça a Austrália por investigação sobre a origem da pandemia. O regime comunista chinês faz ameaças veladas à Austrália. Nesta segunda-feira, dia 27, depois que o país pediu uma investigação sobre a origem da pandemia de coronavírus. Chen Jingying, embaixador da China na Austrália, disse que o público chinês poderia passar a evitar produtos e universidades australianas. Em uma entrevista ao jornal The Australian Financial Review, Chen declarou: talvez as pessoas comuns irão se perguntar
Por que eu deveria beber vinho australiano? Comer bife australiano? O diplomata disse ainda que os turistas podem reconsiderar as visitas à Austrália. Abre aspas. Os pais dos estudantes também podem pensar se esse é o melhor lugar para mandar suas crianças. Na última semana, o governo australiano pediu aos membros da Organização Mundial da Saúde, OMS, que apoiem uma investigação independente sobre a origem do novo coronavírus. Ou seja, está parecendo uma retaliação que a China está agindo debaixo dos panos para retalhar a ida de chineses, para parar de gastar dinheiro com a Austrália. E isso é completamente baixo e asqueroso, na minha opinião. Todo mundo tem todo o direito de ir para qualquer lugar, apesar de que lá é uma ditadura. A gente não pode esquecer disso. A China é uma ditadura e é um país fechado. Então todos têm que seguir o que o regime manda. E o que o regime manda tem força de lei. E quem não segue a lei na China pode ter sérias sanções. Agora, boa sorte com a Austrália, né? Porque levantou essa bandeira da investigação independente. Tomara que eles realmente consigam e que eles consigam apurar se de fato o coronavírus surgiu ou do morcego ou de um laboratório da China. Enfim, não sabemos, mas tomara que haja uma investigação séria sobre o assunto. Agora, uma notícia sobre o nosso tão amado STF. Inquérito das fake news no STF, Bolsonaro e aliados podem ser os alvos. Em seu discurso de demissão em Brasília, na última sexta-feira, dia 24, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, alegou ter sido pressionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para obter informações sigilosas e trocar o comando da Polícia Federal, PF. De acordo com Moro, Bolsonaro estava preocupado com as investigações correndo no Supremo Tribunal Federal, STF, sobre fake news e atos antidemocráticos. Horas mais tarde, Moro enviou prints de conversas privadas com Bolsonaro e com a deputada federal Carla Zambelli, à emissora Rede Globo, que as exibiu no Jornal Nacional. Em conversa no WhatsApp, Bolsonaro envia a Moro uma matéria sobre uma investigação da PF contra deputados bolsonaristas supostamente conectados com a organização de protestos recentes, que foram classificados pela maior parte das autoridades como antidemocráticos. O texto do jornalista Merval Pereira, do O Globo, diz que o STF, abre aspas, já tem uma relação de 10 a 12 deputados bolsonaristas, mais empresários, que tiveram sigilo quebrado e a Polícia Federal estava a ponto de fazer busca e apreensão em seus endereços. Moro responde ao chefe do executivo, alertando que a investigação em questão era o, abre aspas, inquérito do Alexandre, em referência ao controverso inquérito aberto pelo presidente do STF, Dias Toffoli, e gerido pelo ministro Alexandre de Moraes. O inquérito das fake news foi aberto em março do ano passado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que determinou a apuração de uma suposta máquina de difamação que atingia a honra e a segurança dos ministros. A segunda investigação, mencionada por Bolsonaro na mensagem a Moro, começou com um pedido recente do procurador-geral, Augusto Aras, à corte para que sejam identificados os responsáveis pela organização de atos contra a democracia. O ministro Alexandre de Moraes está à frente dos 2 inquéritos no Supremo. 5 delegados da PF foram convocados para conduzir a coleta de provas para as 2 investigações. Como noticiou a Renova Mídia, no mesmo dia em que Moro pediu demissão, Moraes blindou os delegados escolhidos a dedo por ele. De acordo com as autoridades, o presidente Jair Bolsonaro não é investigado nos inquéritos. Também não há prazo determinado para a conclusão das investigações, que correm em sigilo. Em reportagens recentes, jornais da imprensa brasileira apontaram que o inquérito sigiloso conduzido pelo STF
identificou o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, como um dos articuladores de um esquema criminoso de fake news. Em mensagem no Twitter, citando uma matéria do portal UOL, Carlos rebateu as acusações. Abre aspas. Esquema criminoso de notícias falsas. O nome em si já é uma piada completa. Corrupção, tráfico, lavagem, licitações? Não. E notaram que nunca falam que notícias seriam essas? É muito mais fácil apontar manipulação feita pela grande mídia. Matéria lixo. O vereador acrescentou: não é necessário esquema de notícia para falar o que penso sobre Drácula, amante, Botafogo, nervosinho, aproveitadores, sabotadores ou sobre quem quer que seja. Lembrando que esses nomes são nomes da planilha da Odebrecht, daqueles que receberam dinheiro, cada um com o seu codinome. Há quem faça isso, e são aqueles que mais acusam. Sabemos quem é amiguinho dos jornalistas que direcionam ataques. Ou seja, o inquérito das fake news está aí, apurando notícias falsas, só que nós não sabemos que tipo de notícia é classificada como fake news. E daí fica complicado de fazer um juízo de valor sobre se essas investigações estão correndo de forma correta ou não. Porque simplesmente acusar e dizer que é fake news sem dizer qual é a fake news, aí realmente é complicado e fica parecendo uma perseguição ou até mesmo uma censura, porque as pessoas precisam ter o direito de expor a sua opinião, mesmo que essa opinião seja contrária ao establishment, contrária ao STF, contrária aos políticos que estão no poder. O público, o povo, precisa ter seu direito, que é constitucionalmente garantido, de liberdade de expressão. Isso é um direito sagrado, uma cláusula pétrea constitucional. Agora uma notícia sobre Rodrigo Maia, que foi alvo de protestos nos últimos dias. E parece que agora ele está um pouco mais maleável, digamos assim. Maia fala sobre os pedidos de impeachment de Bolsonaro. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou pela primeira vez após a crise entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Sérgio Moro. Questionado sobre os pedidos de impeachment em torno do presidente Bolsonaro, Maia defendeu que o foco neste momento deve estar concentrado na crise sanitária e não na crise política. Ele demonstrou que certamente descartará a aceitação de qualquer pedido de impeachment neste momento. Abre aspas. Nosso papel é ter paciência, é ter equilíbrio, afirmou. O presidente da Câmara finalizou dizendo que a crise política vai gerar ainda mais incertezas, desemprego, redução da renda e a informalidade. Segundo ele, todas essas articulações afetam diretamente na confiança dos investidores. Bom, parece que o Rodrigo Maia está mais calmo, mais tranquilo, está mais sereno depois das manifestações. Tomara que ele paute as emendas que são propostas pelo governo, principalmente a pauta econômica do Paulo Guedes, que são muito importantes para que o Brasil volte a crescer. Que o Brasil vinha em viés de subida do crescimento econômico graças à reforma da Previdência, que desonerou os nossos investimentos, que estavam indo para um poço sem fundo, possibilitou que o Brasil atualmente pudesse ter condições de investimento e de pensar em um futuro. E agora vamos precisar de mais reformas ainda por causa dessa crise. E tomara que o senhor Rodrigo Maia ele coloque essa pauta e que vote, né? Porque o Brasil precisa gerar emprego, precisa gerar renda, o Brasil precisa crescer, não é mesmo, Rodrigo Maia? E agora, para finalizar, um último vídeo, e é justamente sobre a treta, porque não tem outra palavra, entre Sérgio Moro, Bolsonaro, Carla Zambelli, e dessa vez, com a palavra, a Carla Zambelli. Zambelli diz que Moro deve responder por denunciação caluniosa. Lembrando que Sérgio Moro divulgou
prints com conversas privadas dele com a deputada federal Carla Zambelli. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu a abertura de um inquérito ao Supremo Tribunal Federal, STF, acerca das acusações do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Moro acusou Bolsonaro de reiteradas tentativas de interferência na Polícia Federal. Ao Jornal Nacional da Rede Globo, Moro enviou imagens de uma troca de mensagens com Bolsonaro e também com a deputada Carla Zambelli, que tentava convencê-lo de aceitar o nome do atual diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, no comando da PF, em substituição a Maurício Valeixo. Em contrapartida, ao aval do ministro, como noticiou a Renova, Zambelli disse que ajudaria a convencer Bolsonaro a indicar Moro ao STF. Segundo matéria publicada pela revista Exame, nesta segunda-feira, dia 27, a deputada Zambelli declarou, abre aspas, acho que ele vai ter que responder por denunciação caluniosa. Ele não vai conseguir provar. Se a prova dele estiver em cima de um print, como fez comigo, calculado, eu continuo acreditando no Bolsonaro. Caso as acusações de Moro não se comprovem, pode ficar caracterizado crime de denunciação caluniosa. No entanto, caso as denúncias do ex-juiz se confirmem, alguns juristas entendem que a conduta do presidente Bolsonaro poderia ser enquadrada em delitos como obstrução à investigação de organização criminosa e advocacia administrativa. Ou seja, temos que aguardar as investigações que estão sendo realizadas pelo STF, com a autorização do STF, para que nós saibamos quem está falando a verdade em toda essa situação. Eu acredito mais na versão contada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas se você tiver outra opinião, deixa aqui embaixo nos comentários e vamos discutir sobre esse assunto. E é isso, pessoal. Eu agradeço por ter me acompanhado até aqui. Não se esqueça de sair sem antes deixar o seu like, de compartilhar o vídeo com os seus amigos e de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!